Amém? A diferença Aline, 2 Crônicas 20, verso 20 e 22, a diferença de Miriam e Josafá é que Miriam louvou o Senhor depois da vitória. Josafá louvou o Senhor antes da vitória. Amém? O importante, se é antes ou depois, o importante de tudo é que Deus seja louvado. Amém? Antes, durante e depois das batalhas, Deus precisa ser louvado. Se você tem passado uma luta na sua vida, e ainda, vou dizer uma frase profética, irmão Marcelo Ferreira, né? Se você tem passado uma luta espiritual na sua vida, preste atenção, você pode louvar o Senhor depois, ou você já começa a louvar o Senhor agora, antes de concretizar, porque quem começa a adorar e louvar antes, a vitória chega mais rápida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quantos crê, diga amém. Pode projetar, Aline. Deixa eu vou ser bem rápido, porque eu só tenho 10 minutos. Josafá estava cercado por 3 inimigos, 3 nações inimigas. E não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Ele não tinha força bélica, ele não tinha soldado. Aliás, na nossa reunião dessa semana, da confraternização, o discipulado, quando fala lá, que nós falamos lá, né? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel falou isso no pior momento da vida dele. Eu até expliquei lá, foi o pior momento. Está escrito aqui Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Foi no pior momento da vida dele. E aqui Josafá está num momento muito difícil. Qual foi a direção de Deus? 2 Crônicas 20, verso 20. Amém? Aline, projetou? E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao sair Josafá, pôs-se em pé e disse-me, ouvi Judá e ouvi moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estarei seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Eu creio na palavra. Eu creio em Deus. Mas eu preciso crer também na palavra dos homens de Deus. Amém? Não, meu compromisso é com Deus. Não. Ele disse assim, eu creio em Deus, eu estou seguro. Porque Deus é a minha rocha, é a minha fortaleza. Mas crede nos seus profetas e prosperareis. Creia naquela palavra profeta. Verso 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou os cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa. Ó, que louvor, majestade santa, né? Saindo diante dos armados e dizendo, louvai ao Senhor, porque a tua benignidade dura para sempre. E quando eles começaram a cantar, dar louvores, o Senhor colocou emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e das montanhas de Seir. E vieram contra Judá e foram todos eles desbaratados. Amém? Sabe aquela história que quando você louva, simplesmente louva, está sofrendo louva, não importa louva, teu louvor invade o céu. O louvor, você entendeu o que a gente vai cantar? Louvor. Sim. Vocês entenderam? Simplesmente louva, está sofrendo louva, né? E agora, para a gente compreender
que nem Miriam, que louvou depois da batalha, e Josafá, que louvou antes da luta, nenhum dos dois estava dentro da igreja. Miriam estava no deserto, depois do Mar Vermelho, num deserto. E Josafá também estava no deserto. E ali, entende, irmão, que não é o lugar, é a disposição do seu coração, e começa a focar aquele que é digno de ser adorado, aquele que é digno de ser exaltado. Amém, meus irmãos? A atitude de Josafá foi correta. Por quê? Porque buscar, ele enfrentou a maneira, porque ele falou, eu não consigo. E aí, ele fez aqui 5 coisas importantes. Eu só vou dizer para vocês. Primeiro, ele reuniu as pessoas. Gente, a chave de qualquer sucesso, de qualquer batalha, se eu sou esse homem de sucesso, que a mulher falou lá embaixo, né? Eu preciso que... Lembra que eu expliquei domingo, né, que o sucesso sem sucessor é um fracasso. Então, se eu quero ser uma pessoa de sucesso, Josafá ele reuniu e ele deu uma direção para essas pessoas, falar, o Senhor mandou orar, o Senhor mandou jejuar, porque o jejum de Josafá é diferente do jejum de Jesus lá e no Evangelho de Mateus. Aquele que ele fala assim, olha, quando você vai jejuar, olha, você não fica com o rosto contrito, né? Mas lava o seu rosto, né? Lava o rosto, você entendeu, logo cedo, né? Tira, como é que você chama esse negocinho aqui? Limpa o olho, unge a cabeça, penteia o cabelo, amarra o cabelo, né? Agora tem aquele irmão que chega no serviço todo desfigurado, com os olhos tudo ramelados, né? O que está acontecendo? Estou em jejum, né? Não é, Jesus falou, não é assim, irmão. Unge a tua cabeça, passa perfume, se arruma, bota a roupa da hora. Como é que chama a loja que você gosta lá, João Paulo? Aquela loja que é boa lá, aquelas camisetas legais lá que você falou lá. Compra daquelas camisetas legais lá e vai jejuar. Amém? Esse é o jejum do secreto, lá, que da esquerda, a mão da direita, a esquerda, é aquele propósito pessoal que você faz com Deus. No caso de 2 Crônicas 20, é o jejum coletivo, é o jejum convocado, é aquele jejum que o líder dá uma direção lá na cela, fala, irmãos, essa semana vamos jejuar pelo irmão que está passando por uma luta, né? A Maria até falou, né? O netinho dela, a esposa do Jair, está passando um tratamento lá no Boldrini, e nós fizemos uma oração, né? E lá na nossa confraternização, Marcelo, mandamos, e hoje ela falou assim que ele lá no hospital, ele ouviu aquela oração, nós fizemos aquela oração, e ele ficou impactado com aquela oração que os irmãos reunidos fizeram e mandaram. O que é isso? Deus opera no secreto, mas Deus opera no coletivo. Amém, meus irmãos? E no caso aqui de Josafá, é o coletivo. Houve uma convocação, houve uma direção. A Bíblia diz lá em Provérbios que se não houver uma direção, o povo perece. Tem que ter uma direção. Ele reuniu pessoas para orar. Ele reuniu pessoas para adorar. Ele confessou que ele era incapaz de vencer aquela batalha. Ele obedeceu à voz do Espírito Santo. Ele creu e confiou inteiramente na palavra. Então, quando a gente está nesse nível, né, aí a gente precisa compreender o poder do louvor e da adoração. Amém? Porque a nossa vitória, o segredo da vitória, em qualquer circunstância, está nesse ponto: louvar e adorar. Antes mesmo da vitória se concretizar. Sabe por quê? Enquanto todos os inimigos estavam armados, os cantores pegaram os seus instrumentos
e começaram a louvar o Senhor. Amém? A gente precisa compreender também que o louvor, ela é uma ferramenta espiritual da batalha espiritual. A gente precisa compreender isso. Eu lembro muito isso. Tem coisas assim, tem experiências simples que marcam a gente. Eu lembro que quando eu estava morando lá no interior, dirigindo a nossa primeira igreja, e eu convidei o pastor Luiz Gomes para ministrar, que ele era amigo do Subirá, eles moravam tudo junto, né? E hoje ele está no Canadá, mas na época ele era um pastor aqui de Campinas, simples, né? E aí chamei ele para ministrar no interior, ele foi de trem, e eu arrumei um Passat de 4 portas, fui buscar ele na estação do trem. Isso há 30 anos atrás. E aí nós saímos fazer algumas visitas, o pastor de fora está aí, vamos fazer algumas visitas, tudo. E aí fomos numa rua, chamaram e falou assim, o pastor está aí? Eu falei, o pastor está aí. E eu trabalhando, né, tinha que dar, vai fazer uma injeção em tal lugar. Eu ia fazer a injeção, eu pegava o pastor e ia fazer uma visitinha, né, voltava, a injeção demorou, eu falei, demorou, né? E aí ele falou assim, olha, tem uma casa assim ali, na rua São José, e o demônio me pegou lá. Falei, Luiz, vamos lá, cara, é nós agora. Aí, eu já contei aqui, cheguei lá, quando a mulher abriu a porta da sala, ela dava direto na porta do quarto, e o corredor para a cozinha era assim. Então, eu já vi assim, eu entrei, eu já vi a sala, e eu já vi o quarto, e eu já vi a cama virada. Falei, eita, o capiroto está aqui, ó. Eu falei, onde está? Ele falaram para mim, está lá dentro. Eu falei, vamos lá, Luiz. Vamos lá. Eu já fui com a mão, já falei, vamos grudar esse demônio na unha, e vamos pegar ele aí, e vamos pegar ele, vamos expulsar, e vamos trazer paz nessa casa. Quando eu fui, ele segurou e falou, não. Eu falei, como não? Ele falou, não, Deus vai agir aqui de outra forma. Falei, que forma? Aí ele começou a cantar aquele cântico. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui é. Tão certo como amanhã, tão certo como amanhã, esse levanta. Tão certo como eu te faço. E aí começou, Deus está em nós, Deus está em ti, Deus está em mim, e o bicho foi embora. E nós fizemos só uma oração de gratidão. E eu aprendi essa lição. Em vez de eu querer grudar o bicho à unha, eu entendi que o louvor libertou aquela casa. Pastor Braz, você tem base bíblica? Claro que eu tenho, o próprio Davi. Quando o sogro dele ficava ruim que eu falo assim, ficava endemoniado, ele chamava ele, qual a oração forte que o Davi usava? A harpa. Pegava ali, né? Gente, eu cacei o pandeiro da Miriam, que não estava aqui, eu fiquei caçando o pandeiro aqui. Eu e você precisamos entender que o louvor tem poder, diga amém. Ela é uma ferramenta da batalha espiritual. Você tem motivo, então você precisa compreender que o entendimento do louvor, ele muda a história de pessoas. Né? Aí você fala, Deus habita no meio dos louvores, você já viu isso da palavra já? Amém? Projeta o Salmo 22. Do verso 1, nós vamos ler o verso 1, presta atenção, o salmista aqui, ele estava vivendo uma crise, diga uma crise. Porque eles escreviam salmos de acordo com uma circunstância que eles viviam, né? Salmo 22, verso 1, que eu não tenho ali na minha. Deus meu, por que me desamparaste?
porque te alongas o meu auxílio das palavras do meu bramido. Você lembra quando Jesus estava no Getsêmani, que Jesus citou esse salmo? Deus meu, não, ele estava na cruz, né? Na cruz, né? Deus meu, por que me desamparaste? Então, como que o salmista estava se sentindo? Desamparado. Diga comigo, desamparado. É como que se alguém tivesse deixado, ele sentindo talvez desamparado. O verso 2, Aline, né? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. De noite eu não tenho sossego. O que será que ele estava passando? Será que ele estava sentindo uma angústia, uma perturbação? À noite ele não dormia, né? Uma crise. Verso 3. Porém, diga porém, tu és santo e tu habitas entre os louvores do teu povo. Você sabe que ele mostra duas realidades. Uma realidade que ele está vivendo e uma realidade que ele está dizendo assim. Porém, portanto, tu és santo e tu habitas, e alguma versão diz assim, e tu estás entronizado. Diga assim, entronizado. Por isso o louvor não é para o homem. O louvor é para entronizar a majestade santa de Deus. Amém, meus irmãos? Mas eu preciso aqui entender, né, que Deus não habita no louvor só quando eu estou bem, ou que só lá dentro do culto. Não, eu preciso compreender que a Miriam louvou lá, e ela citou, às vezes você perguntou o que ela citou parte do cântico de Moisés, do capítulo 15, ela citou parte do cântico que o irmão dela estava cantando, e ela pegou o refrão, e saiu com o pandeiro, falou, o que eu posso fazer é pegar o pandeiro e sair. O meu irmão cantou, o mar abriu aí, ele cantou, e o que eu vou fazer? Meninas, vamos dançar, vamos badalar aqui, vamos fazer alguma coisa aqui. E ela foi a primeira mulher da Bíblia chamada profetisa e do reteté. Foi a primeira mulher da Bíblia. E aqui Josafá, ele entende, né? O pessoal louvor, pode vir, por favor, né? Você tem motivo, né? Porém, ele estava vivendo uma crise, o salmista. Ele diz assim: mas porém, portanto, o Senhor está entronizado entre louvores do seu povo. Sabe o que você precisa fazer, meu irmão, quando você está passando luta, dificuldade? Você precisa colocar um louvor. E adore o Senhor. O Avelino sabe, a gente coloca os louvor mais fácil, cedo, na sala de oração. Eles colocam aquele né? Está chorando por quê? Né? Se você tem um Deus que cuida de você, Ele sabe de tudo, né? Está chorando por quê? Né? Ou então, ore mais, jejue mais, consagre mais. Então, meu irmão, é um chamado nosso para adorar o Senhor. E o tema desse culto é: você tem motivo para louvar o Senhor? Você tem um motivo, né? Vamos ficar em pé? Esse ano, eu vou fazer uma pergunta para você. Se eu tivesse o pandeiro aqui, e você tocava o pandeiro, para quê? Lúcia, você tem motivo desse ano de tocar o pandeiro pelo seu filho? Amém? Quantos têm motivo hoje de pegar o pandeiro, o tamborim e celebrar o Senhor por algo que Deus fez esse ano? Eu não estou dizendo que nós estamos isentos, porque todos eles teve batalha. Miriam teve batalha, Josafá teve batalha, o salmista Davi passava uma batalha interna, uma luta emocional, mas ele afirmou: Deus está entronizado no louvor.
Quando o médico falou para o senhor Jaci, você tem um câncer, daqui uns dias o senhor vai. Faz 15 anos, ele está com 75. 60 anos ele foi diagnosticado. 75 ele está aqui. Firme e forte. E trabalha de pedreiro ainda, viu, irmãos? De vez em quando ainda faz um servicinho, né? Se não tiver que agachar muito assim. Mas dá para fazer ainda, né? Amém? Vamos dizer comigo. Vamos repetir uma frase e declarar. Diga assim: o Senhor está entronizado no louvores do teu povo. Eu sou o povo de Deus, e nessa noite aqui eu quero entronizar o Senhor Jesus. Aleluia. Com muito louvor, com muita alegria, com muita graça, nós fazemos isso porque Ele merece todas as coisas. Aleluia. Oh, aleluia. Levanta a mão. Chacaramasserianda lá, machurianda lá. Oh, Deus.